Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do momento que você vai estar assistindo a essa aula. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Valmir Frias. Eu sou professor de História, do Centro de Mídias, mas como vocês já sabem, a gente tem aí essa questão da interdisciplinaridade, nas nossas aulas aí do novo ensino médio. E aí acaba tendo sempre essa mistura legal aí de matérias, de história, geografia, filosofia e tal. E o assunto que a gente está vendo nessas aulas, ela tem muito mais a ver com geografia, mas como eu sou um professor que também posso dar aula dessa matéria, então eu estou aí com vocês. Agora, exatamente o que a gente vai ver nessa aula de hoje, tá aí na tela, são então as características e condições da população, a gente está na aula de desenvolvimento da atividade 4, o aprofundamento aí é o superar desafios de humanas, a unidade curricular aí pessoal peraí, isso aqui acho que está errado, o mais importante aí, o aprofundamento, é superar desafios de humanas, e aí, aproveitando aí, pode voltar em mim um pouquinho, aproveitando aí que a gente está no início da aula, fazer minha audiodescrição para vocês. Eu sou um homem de 52 anos, 1,89 m de altura. Hoje eu estou com uma camisa, a segunda camisa aí da seleção brasileira, camisa azul. Hoje é o nosso primeiro jogo aí, das oitavas de final aí da Copa do Mundo do Catar, então até por isso que eu tô com essa camisa. Tô também com uma calça jeans, tênis, e aproveitando que eu tô fazendo essa audiodescrição, falar como sempre aí, do pessoal de Libras aí que muito nos auxilia, deixando nossa aula aí muito mais abrangente, com certeza muito mais acessível a todos. Hoje a gente está com a Flávia e com o Helder, eles que vão estar nos auxiliando aí. Valeu, pessoal, obrigado aí como sempre, E já que a gente está também no começo da aula, aproveitar e dar uma dica para vocês aí, que isso em todas as aulas a gente está fazendo, até para deixar bem claro, esse novo projeto aí do Centro de Mídias de São Paulo, que é o canal de educação antirracista, É um novo canal aí do Centro de Mídias de São Paulo, um novo canal do Centro de Mídias no YouTube, Tá aí na tela para vocês darem uma olhada também. Acessem, conheçam lá o canal, deem uma olhada, Tem muitas coisas ali que estão sendo colocadas, para mostrar mesmo essa importância aí da questão da educação antirracista. E depois, com o tempo também, várias aulas aí de vários professores e de várias áreas, sempre que a aula tiver a ver com o assunto aí de educação antirracista, isso com certeza vai ser colocado nessas aulas, Então podem ter aulas minhas aí, como também de outros professores, da área de humanas com certeza, mas também de outras áreas, que tendo a ver aí, tendo algum tipo de correlação com a educação antirracista, essas aulas vão começando a serem aí subidas, e deixando aí à disposição de vocês para essa questão da educação antirracista. E também, aproveitando esse início aí da aula, falar do nosso respaldo pedagógico, quais são exatamente as habilidades tal, que a gente está vendo nessa questão do novo ensino médio. Então tá aí na tela, habilidades aí dos eixos estruturantes, aonde o mais certo aí é a questão da investigação científica. Então exatamente que termos, que habilidades aí que a gente está apreciando, são essas quatro que estão aí. Então é a EMIFCHS 01, também a 04, a 08 e por fim aí a 12 também. Além disso, as habilidades aí do currículo paulista são duas que a gente está apreciando nessas aulas de população em movimento.
que é aí primeiramente a EM13CHS201 e também a EM13CHS606. E já com relação ao objetivo, o objetivo principal aí é compreender a importância do levantamento de dados sobre a população, mostrando ao estudante que a demografia possibilita discussões em diferentes campos do conhecimento. Pessoal, pode voltar em mim. Então, a gente está iniciando nossa aula. A gente vai, né, continuar falando de várias características, vários pontos, né, que são importantes nessa questão da demografia, né? Ou seja, da questão de questões demográficas mesmo, né? De quantidade da população, de características dessa população, e é o que a gente vai então continuar vendo, que é o que a gente está analisando nessa atividade 4. Então, exatamente o que vai ser está aí na tela. A gente está na aula de desenvolvimento dessa atividade 4, onde a gente está vendo aí mais a fundo a questão das características e condições da população, em especial, obviamente, né, pela ótica aí da geografia, mas também a gente, para pensar aí um pouco mais essas características que acabam influenciando, inclusive, em questões ligadas à história, bem como também à sociologia, né? Já que a gente sabe que essas ciências, principalmente as ciências humanas, acabam conversando entre si, e muitas vezes bebendo um pouco uma da outra, né? Em algumas características, e muitas vezes complementando informações entre uma e outra matéria, entre uma e outra ciência humana, né? E aí, dessa forma, a gente consegue aí entender melhor até mesmo os nossos reais problemas aí como nação, né, como país. Então é o que a gente vai estar vendo aí melhor no decorrer desse nosso desenvolvimento que a gente está começando agora. Então, tá aí na tela também, né? Para a gente analisar então essas características aí, condições, né, da população brasileira, a gente pode aí utilizar várias ferramentas e especificamente nessa aula a gente vai utilizar como ferramentas vários índices, né, várias taxas, vários índices que acabam mostrando partes, né, do todo aí dessa demografia, né, do Brasil, para entender melhor como que o povo está distribuído nesse imenso território aí do Brasil. E essas taxas, né, esses índices acabam influenciando até mesmo a quantidade de população que você tem num determinado local e em outro, né? E aí você tem vários pontos aí para tentar entender o porquê, por exemplo, que a região sudeste do Brasil é muito mais populosa do que a região norte, né? Ou mesmo a região centro-oeste. Então, assim, isso tem vários pontos a serem analisados. E é até para entender melhor isso e entender melhor como se utilizar desses vários pontos que a gente vai entender um pouco melhor o que são, né, e como a gente utiliza essas diversas taxas aí, né, ou seja, índices que a gente vai utilizar aí no decorrer da aula, tá? Pessoal, tá aí na tela, eu peço que vocês printam, né, a tela nesse momento, porque até por um problema aí da questão de tempo e de direitos autorais, tal, a gente não vai poder passar o vídeo, né, como eu gostaria de passar, e acabar sendo mais enriquecedor, mas isso também não vai atrapalhar em nada a nossa aula, né? Printando a tela, vocês podem depois, num determinado momento, ou dentro da sala de aula com os professores, os colegas, tal, assistirem ao vídeo, ou mesmo em casa, né, num momento que vocês estiverem lá mais tranquilos para assistir, para poder inclusive ter mais informações, aí, mais subsídios e poder, por exemplo, trocar ideias a respeito disso com o seu professor de geografia, né, em sala de aula, tal. Então tá aí na tela, né, printam, né, nesse momento aí.
Agora, falando um pouquinho, né, do que seria esse vídeo, é um vídeo do IBGE que fala sobre as diferenças, as alterações que foram acontecendo no tipo de pirâmide etária da população brasileira. Pode voltar em mim um pouquinho. Essa diferença é que, assim, até a década de 1970, 1980, até mesmo já nos primeiros momentos ali da década de 1990, a pirâmide etária brasileira, ela era muito parecida com uma pirâmide mesmo, né? Aquele formato triangular, assim, onde você tem uma base muito maior de pessoas mais jovens, né? Crianças e depois adolescentes, jovens, tal. Isso vai diminuindo e essa pirâmide vai ficando exatamente nesse formato, né, de pirâmide, esse formato, né, triangular. E aí, nesse momento, né, hoje em dia, né, a partir da década de 1990, mas principalmente do começo dos anos 2000 em diante, essa pirâmide ela foi mudando o formato dela e de algo que era realmente triangular acaba virando vai ficando mais abobadada assim dos lados, porque vai diminuindo a quantidade de pessoas jovens, né? Ou seja, pela quantidade menor de nascimentos, tal, vai diminuindo a quantidade de crianças, de jovens, tal, no país, vai aumentando a quantidade de pessoas jovens, adultos, tal, e mais em cima, né, na pirâmide, que seriam as pessoas mais idosas, de 70, 80, 90 anos, também aumenta essa quantidade dentro da população, até pelas melhorias, né, da medicina, várias coisas desse tipo vão melhorando e vão fazendo com que essa pirâmide mude. E é isso que está falando nesse vídeo, tá bom? E agora a gente vai falar então especificamente dessas taxas, né, que eu falei. Então os índices mais importantes estão aí para vocês. A gente tem então a taxa de natalidade, que mede aí o número de nascimentos, né, das crianças no país. A gente tem também a taxa de mortalidade, que mede aí o número de mortes no país. A taxa de mortalidade infantil, que é uma taxa que ela tem a ver com a da mortalidade, mas ela é diferente justamente para mostrar o número de mortes de crianças e tem uma determinada faixa, né, até os 5 anos, tal, já que a mortalidade infantil acaba sendo, né, obviamente, um grande problema, inclusive na própria questão de crescimento da população, tal, e obviamente, né, algo que os governos, tal, eles têm que estar por dentro, porque obviamente se essa mortalidade infantil está alta, algo tem que ser feito, deve ser feito para que esse número diminua o máximo possível, né? Afinal de contas, a criança não atingir até os 5 anos, não se desenvolver, algum problema também ligado a questões aí, né, de saúde, a questões que têm a ver com a questão do governo, pode existir, então isso está sempre sendo medido, analisado e visto da melhor forma possível, sempre visando melhorar essa taxa, né? A taxa de fecundidade, que seria a quantidade de filhos por mulheres, né, que lá nos últimos anos do século XX era um número bem maior, ele foi diminuindo, né? E hoje em dia a gente está num número bem menor do que era antes, né? Então essa taxa de fecundidade ela vem diminuindo e por isso também essa diminuição da quantidade de jovens na população, tal, e até mesmo a mudança da pirâmide etária, como a gente estava falando agora. E a expectativa de vida, né? Então, que mede a expectativa média da quantidade de anos a se viver, né, nos determinados países. Então, são essas taxas, basicamente, que a gente vai falar no decorrer dessa aula de hoje. E a gente vai falar de cada uma delas, até para a gente poder entender isso melhor, tá? Então, tá aí na tela, taxa de natalidade. Então, em demografia, né, entende-se por taxa de natalidade ou ainda taxa bruta de natalidade, o número de nados vivos, isso quer dizer as crianças nascidas vivas, né, e que nascem anualmente aí, né, por cada 1.000 habitantes em determinada área.
Então, essa taxa de natalidade de uma região é um número de nascimentos por 1.000 habitantes nessa região em cada ano, né? Esse mapa, no gráfico ao lado, que é esse mapa, ele mostra aí a taxa de natalidade no Brasil, sendo que quanto mais escuro for o verde, maior é a taxa de natalidade da unidade federativa em questão. Então a gente já consegue ver que basicamente aí toda a região sul do Brasil, né, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tem uma taxa de natalidade alta. Na região sudeste a gente tem aí São Paulo e Rio de Janeiro também com taxa bem alta, e depois essa taxa começa a diminuir nos outros 2 estados do sudeste, né, como Minas Gerais e Espírito Santo, bem como aí também todos os estados do centro-oeste, né? Então a gente tem ali Tocantins, Goiás, o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul também nessa taxa menor um pouco. Alguns estados do Nordeste, aí como Bahia, como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, nessa taxa mais alta também. Aí começa a cair um pouco mais essa taxa em outros estados do Nordeste, como por exemplo Alagoas, Sergipe, Maranhão, alguns outros estados, alguns estados da região norte, né, como Amazonas, como Acre, e diminui mais ainda em alguns outros estados mais no extremo norte do Brasil, como é o caso aí de Roraima, de Amapá, né? Na região norte, o que tem a maior quantidade, aí, a maior taxa de natalidade é o estado do Pará, que é o que está mais, um verde mais escuro. Aí. Então, essa é a maneira da gente entender essa questão das taxas de natalidade, aí, né? E de uma forma bem visualmente fácil da gente entender. Aí, por isso eu acabei usando esse mapa, que eu achei ele bem interessante. Agora, a taxa de mortalidade, né? Isso é utilizado tanto na questão, vamos dizer assim, no tempo normal, né? Como também em momentos mais drásticos, como foi o caso da Covid-19, né? Então, essa taxa de mortalidade era algo que estava muito forte, sendo mostrado todo dia, né? A questão de quantas pessoas tinham morrido, em quais estados, e aquela coisa que inclusive deixava a gente até, né, meio amargurado, assim, a cada dia você vendo aquela quantidade de mortes, mas é algo que é a demografia, né, que é a própria geografia, coletando esses dados e mostrando para a gente, dado aí a intensidade, a importância de se saber esses dados naquele momento específico. Então, a taxa de mortalidade ou coeficiente de mortalidade é um índice demográfico que reflete o número de mortes registradas. Como eu falei, né, falando aí da questão da Covid-19. Então, na imagem ao lado aí, a gente pode ver uma representação aí sobre a taxa de mortalidade, no caso da mortalidade em relação à Covid-19, como eu falei agora há pouco, e a sua relação com a economia e as finanças do Brasil, porque na verdade essa taxa ela estava falando nesse sentido, mas ela podia ser vista também não tendo nenhuma relação com nenhum outro índice, com a economia e as finanças, por exemplo, como é o caso do que a gente acabava vendo, né, e seguindo tal, nos jornais, né, na época do auge aí da Covid, dia a dia ia mostrando essa contagem, né, de mortes a cada dia nos diversos estados, tal, mostrando aí a gravidade, né, ou a diminuição da gravidade, como foi acontecendo em alguns momentos, com relação às mortes aí da Covid-19, né? Agora, a taxa de mortalidade, ela tem essa divisão falando-se aí também da questão da mortalidade infantil, né? Então, a taxa de mortalidade infantil é um termo aí que define o óbito de crianças no primeiro ano de vida,
Esse número é base de cálculo referente à relação entre o número de óbitos e do total de crianças nascidas em um mesmo período em um determinado local. Essa imagem, ela mostra aí, né, a questão de um casal que está ali, né, cuidando, amando e cuidando, né, tal, de um filho, que é o que, obviamente, normalmente aí, né, os casais, os pais aí acabam sempre, principalmente no início da vida, cuidando bastante dos filhos, tal. Só que em muitos pontos o cuidar dos pais não é simplesmente o que vai fazer com que a criança possa mesmo, né, ter a sua vida tal e seguir adiante. Muitas vezes as condições, né, da localidade onde moram, das condições do município onde a criança nasceu, as condições de saúde desse município, dessa região tal, elas acabam e podem, né, influenciar inclusive negativamente, né, para que essas crianças acabem não conseguindo atingir o primeiro ano de vida, né. Então, esse tipo de análise ele tem que ser feito, ele tem que ser pensado, ele tem que ser visto, catalogado e colocado para que a população e todos possam ter esse tipo de informação, mas principalmente para os governos mesmo, para que eles possam criar aí políticas públicas, né, visando melhorias, por exemplo, na saúde de uma determinada região ou de um município, visto que nos dados, por exemplo, do ano anterior, se checou que a mortalidade infantil naquela região foi muito alta. Então, algo tem que ser feito, melhorias, por exemplo, de saneamento básico, melhorias da alimentação do povo, melhorias da questão da saúde mesmo, né, para que essa região melhore e diminua essa mortalidade infantil que começou a aparecer e que ela, sempre que aparece, ela tem que ser combatida, né, visando aí, né, minimizar ao máximo ou mesmo diminuir ao todo, né, essa questão da mortalidade infantil. Então, essa imagem ilustrativa, né, ela mostra o cuidado dos pais, visando que não deixar que a mortalidade infantil atinja o filho do casal. A imagem ela é meramente ilustrativa, né, mas ela mostra de uma forma bem sucinta essa grande preocupação aí dos pais com relação aos seus filhos, que era o que eu estava falando com outras palavras, mas querendo dizer exatamente isso. Taxa de fecundidade, pessoal. Então, é uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria, né, até o fim do seu período reprodutivo, ou seja, até mais ou menos, em média, aí, 45 anos de idade, mantidas constantes as taxas observadas na referida data. Então, explicando, né? É a estimativa do número médio de filhos que uma mulher pode ter no seu período fecundo, digamos assim. Então, no momento que normalmente, né, a pessoa ela começa a ter os relacionamentos, ela vai, por exemplo, se casar ou né, constituir família, de qualquer forma que seja, e a partir daquele momento ela está propensa a ter filhos. Então, é disso que a gente está falando. Lógico que a gente tem aí casos, né, de mães adolescentes que bem antes do momento onde, teoricamente pelo menos, seria o momento que se iniciaria esse período onde ela poderia, né, vir a ter filhos, ela acaba tendo filho antes. Então isso acaba sendo analisado de uma outra maneira, mas então esse tipo, né, da taxa de fecundidade, eles pegam um período da vida da mulher, que é de mais ou menos aí 20 anos, até o período máximo que ela poderia estar engravidando e tendo filhos, que cada vez mais esse período vai se alargando, né, pela própria questão da medicina, né, a própria medicina ela está
levando as mulheres a poderem, por exemplo, ter filhos numa idade um pouco mais avançada do que há anos atrás, há coisa de 10, 15 anos atrás, esse período dizia-se que era até mais ou menos os 40 anos. Hoje em dia, né, como está aí na tela para vocês, já estão se falando aí de 45 anos em média. Isso é pelos próprios avanços da medicina mesmo. Agora, as próprias mulheres, né, preferem, né, quando falam a respeito, preferem pensar em ter filhos até os 40 e tal. Mas hoje em dia a gente tem já bastante casos aí de mulheres que até os 45 anos estão tendo filhos e assim, sem problemas tão graves quanto anos e anos atrás ocorriam pela própria questão desse avanço na medicina, né? A gente tem casos de mulheres hoje em dia dando à luz aos 50 anos, então esse período está aumentando e também está acontecendo algo que isso está sendo visto também nessas taxas, né? Ou seja, as mulheres estão às vezes demorando um pouco mais para ter filhos, né? Então isso também está acontecendo. Então, essa taxa de fecundidade é nesse sentido que a gente acaba analisando e pensando, e como deu, né, para vocês notarem por tudo que eu falei, essa taxa de fecundidade ela está tendo aí uma diferença, né, um aumento, né, uma abrangência maior, justamente como eu falei, pela questão da melhoria tecnológica aí, né, nas questões ligadas à medicina, né. E aí, por último, a taxa que a gente vai ver agora, a expectativa de vida. Isso daí também a cada ano, ultimamente, a gente vê que essa taxa da expectativa de vida ela vai aumentando ano a ano, vai sendo divulgado. E aí, assim, antes era até... Para vocês terem uma ideia, na antiguidade a expectativa de vida de um romano, por exemplo, era 30 anos de idade. Já no decorrer da Idade Média também ficava em torno de 30, 40 e não passava muito disso. Já hoje em dia a gente tem uma quantidade muito maior de pessoas que, assim, hoje em dia a pessoa morre com 30, 40 anos, a gente vai falar, nossa, morreu novo, né? Nossa, teve um problema grave de saúde para ter acontecido isso com ela. Porque a gente sabe justamente que a própria medicina está expandindo, né, essa expectativa de vida para todos, né? E hoje em dia a expectativa, né, ela gira em torno de 67 anos, em algumas localidades 74, 75 anos. E também com um aumento muito grande de pessoas que atingem aí 80 anos com uma facilidade muito grande, até mesmo os 90 anos, e a gente tem também um aumento que está acontecendo em boa parte do mundo de pessoas centenárias, ou seja, que já tem aí 100, cento e poucos anos. Então essa tendência é que aumente cada vez mais e que essa expectativa de vida vá aumentando também gradativamente aí ano a ano, né? Então, a expectativa de vida é a expectativa máxima, né, ou a idade máxima de vida de uma medida aí da quantidade máxima de tempo de um ou mais membros de uma população que sobrevivem aí entre o nascimento e a morte, né? Também pode denotar a estimativa da quantidade máxima de tempo que alguém pode sobreviver na vida. Ou seja, né, explicando um pouco mais rapidamente o que a gente acabou de explicar, o que a gente acabou de falar, nessa questão aí da quantidade de anos que a pessoa pode viver, tá numa tendência já há alguns anos, algumas décadas aí, que a tendência está sempre sendo de aumento desse número, dessa expectativa, a cada ano que vai passando. E pessoal, para a gente terminar, tá aí na tela então para vocês, para dar uma olhada nesse vídeo também, printar a tela aí, né? Eles fala de diversos detalhes aí relacionados aos dados demográficos analisados, né, em qualquer pesquisa, e vai falar um pouquinho desses próprios dados que a gente viu nessa aula de hoje
nesse vídeo, então printam a tela aí também, deem uma olhada, assistam, né, na sala de aula com seus professores, e assistam e deem uma olhada nesse vídeo também, que vale muito a pena. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido uma aula entendível, uma aula legal, interessante para vocês. Avaliem a aula, né? Digam aí o que vocês acharam, deem as suas dicas, né? As suas comparativos e coisas do tipo, para a gente deixando a aula sempre a melhor possível e a gente melhorando gradativamente aí também, tá bom? Pessoal, tchau, tchau então, até a nossa próxima aula e valeu. Tchau.